Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus possa nos fortalecer e estar presente entre nós em mais uma tarde de estudo. Agradecemos a Deus por permitir que a gente estivesse aqui conversando um pouquinho sobre essa doutrina abençoada. O tema que eu trouxe para nós é um tema que eu acho atual, que foi, é e sempre será, para mim, o mais atual de todos, que é a família. Qual que é a maior dificuldade da vida em família na atualidade? O que a doutrina espírita nos esclarece e nos oferece? A questão da família. Porque às vezes a gente pensa assim, a família hoje em dia está muito diferente. Família hoje não é igual. A família é e sempre foi. Ela sempre teve os mesmos valores. Não mudou nada. Nada, gente. O valor é o mesmo. Dizem-nos os espíritos superiores, na questão 775 do Livro dos Espíritos, que a família é o alicerce da sociedade. E nela se assenta a base da harmonia dos povos. Esclarece-nos a doutrina espírita, que a família é a oficina de reparação, onde laços são fortalecidos. E isso se dá através da reencarnação, onde a misericórdia de Deus se faz presente, permitindo que nós reparemos nossos erros. Estudando a doutrina, a gente aprende que na reencarnação a gente não erra de endereço, ninguém erra de endereço. Não precisa CEP, não precisa endereço completo, a gente não erra. A gente vem para aquela família que a gente precisa de vir. Às vezes muito difícil, às vezes muito tranquila. Tem um expositor espírita, o Dr. José Passini, o professor José Passini, que para mim é uma pessoa super respeitada, e ele sempre ensinou para a gente que a gente vem na família que precisa estar. Se não é que nós queremos, se não é que nós gostamos, é que nós merecemos e precisamos. E isso é uma coisa que marca a gente, de saber que a gente não é por acaso que a gente está junto. No tocante à relação pais e filhos, a maior dificuldade é saber como orientá-los, já que os modelos da antiga educação autoritária já não funcionam. Nossas crianças já não aceitam o não como resposta. Que antigamente a gente chamava uma criança, ela perguntava alguma coisa para a gente falava sim, não e pronto. Hoje não. Quando você fala não com uma criança, ela te pergunta, mas não por quê? Aí a gente fala, a gente tem que se adequar aos novos tempos. Temos, claro. É a internet nos mostrando a toda hora. Mas a gente tem que entender que muitos a gente ouve falar assim, mas a gente olhar o computador do filho da gente é invasão de privacidade. Vocês acham que é invasão de privacidade saber quem é os amigos dos nossos filhos, o que eles estão vendo na internet? A internet é ótima, basta ver o uso que é feito dela. Quer dizer, não é invadir a privacidade de um filho a gente querer saber com quem ele anda, com quem ele está. E a gente tem que se adequar a isso. Mas sempre lembrando que a educação é a mesma. O respeito é o mesmo. Conforme nos ensinos espíritos, uma nova era, uma nova ordem moral deve se estabelecer na Terra, a fim de que nosso mundo de expiações e provas se transforme em um mundo de regeneração. Diante desse quadro, somos todos convidados a reflexões, a tomadas de decisões amadurecidas sobre o que verdadeiramente queremos para nós e para nossa família, pois essa transformação se opera primeiramente em nós. Nós estivemos num seminário, há uns 2 meses atrás, no Rio, e esse seminário se falou muito sobre essa transição. E o expositor, o Rossandro Klinger, ele falou com muita propriedade, que a gente às vezes pensa
que esse planeta vai passar assim, de repente a gente vai acordar num mundo de regeneração. Mas ele deixou muito explicado para a gente que a regeneração começa primeiramente em nós. Nós é que temos que mudar nossos conceitos, fazer aquela viagem difícil que a gente faz para dentro de nós, para ver o que precisa ser mudado, para ver o que a gente tem que se adequar a essa nova era que a gente está recebendo. Muitos pais dizem estar perdidos e cansados de se sentirem culpados por não saberem lidar com seus filhos num mundo de tanta transformação. Como a gente falou antes, né? Na transformação, que antigamente não existia tanta informação. O celular não era tão acessível como hoje é. Então a gente fica meio perdido do que responder para os nossos filhos, né? Que eles cada vez mais estão mais perguntativos, digamos assim, né? Estão mais querendo saber e mais. Ter como princípio a valorização da família, fortalecendo os laços que nos unem, como diz o Espírito Camilo, são palavras do Espírito Camilo. Há necessidade, contudo, de que prepares para viver no mundo, no seio da sua família, contatando-a de algum modo, a fim de retirar proveito dessa relação. O Criador não te colocou por mero acaso, nessa ou naquela vinculação genética. Existem imponderáveis razões para que estejas convivendo com quem convives. Camilo é um espírito que o Raul Teixeira escreve os livros dele, quase todos com esse espírito Camilo. E o Raul Teixeira é um expositor que ele direciona muito sobre família. Tem vários livros dele que é Vereda Familiar, Desafios da Vida Familiar. Ele foca muito nessa parte da família. Quem tiver interesse, procura o nosso irmão Fernandes ali, que ele deve ter alguns livros deles ali, do Raul Teixeira com o Camilo. A proposta da doutrina espírita é de reviver os valores cristãos. E o nosso modelo maior é Jesus, que é o mestre por excelência. O ser mais puro que temos para seguir como exemplo de conduta, para que tenhamos uma família harmoniosa e feliz. A gente fala muito em todos os setores aqui da casa, eu acredito que em todos os setores de todas as casas espíritas, principalmente, sobre o valor do culto do Evangelho no lar. Mas a gente deixa bem claro que o culto do Evangelho no lar, ele não foi inventado pelos espíritos. Muita gente pensa assim, o culto do Evangelho no lar é invenção do espiritismo. Não. Quem estipulou o culto do Evangelho no lar, que fez o primeiro culto, foi Jesus na casa de Simão Pedro. E os mentores da casa, eles sempre nos orientam a falar isso para nós e para os nossos irmãos. A gente não precisa ter um evangelho segundo o Espiritismo para realizar o culto do Evangelho no lar. Basta que a gente tenha um livro de leitura edificante, a Bíblia, se a gente é católico. Mas o importante é a gente receber Jesus no interior do nosso lar. É trazer as nossas crianças. Muita gente pensa, mas como que eu vou deixar a criança? Vai me atrapalhar. Procura alguma coisa que a criança chame a atenção dela, um livro de colorir, para chamar a atenção da criança, porque é muito importante que ela participe também. Porque ela está ali, ela está criança, mas ela é um espírito velho, que com certeza tem um reajuste conosco também. É no ambiente familiar que aprendemos sobre o respeito na figura dos pais, principalmente no mais elementar modo de aprendizagem, que é o exemplo. A gente lê isso daqui e isso me remete a me lembrar dos mandamentos da lei de Deus. E no quarto mandamento, ele fala para nós: honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor nosso Deus vos dará. A dívida para com os nossos pais é impagável. Não podemos restituir a nossa própria vida. Por isso devemos respeitá-los e dar-lhes toda a nossa atenção.
Não importa se são bons ou maus. A ingratidão dos filhos para com os pais não tem fundamento lógico. Será que nós estaríamos escrevendo essas linhas ou estudando se eles não nos tivessem dado a oportunidade da reencarnação? Sempre que eu via esse mandamento, antes de ter o esclarecimento dessa abençoada doutrina, eu ficava pensando assim: será que honrar meu pai e minha mãe, ter vida longa na terra, será que eu vou viver 100 anos? Aí eu ficava pensando, não, eu vou honrar meu pai e minha mãe, que aí eu vou viver 100 anos. Mas depois a gente reflete direitinho. Com essa doutrina a gente não aprende que quando a gente nós estamos na erraticidade, que a gente vai reencarnar, nossos pais nos recebem para uma visita, para a gente combinar se a gente se eles vão realmente nos receber. E se a gente foi bom filho, qualquer pai que for visitado vai querer nos receber, não vai? Então, é esse o esclarecimento que a doutrina nos dá, que nós vamos ter vida longa na Terra. Porque a gente vai ter pais querendo nos receber, porque fomos bons filhos. Essa coisa do exemplo, isso é muito sério. E às vezes a gente fala e não pratica. E isso me faz lembrar também uma palestra de um irmão, que ele disse que ele um dia foi falar numa casa espírita e levou a esposa dele junto. E os dois foram mudos durante o trajeto todo. Ele foi na casa, fez uma palestra maravilhosa. Ela continuou muda. Quando eles voltaram para casa, ele disse que parou no sinal e olhou para ela. Aí ela falou para ele assim: meus parabéns, sua palestra hoje foi excelente. Aí ele se sentiu, né? Falou, nossa, que maravilha, ela gostou da minha palestra. Aí ela olhou para ele e falou assim: agora só falta uma coisa, você praticar o que você falou. Porque é muito fácil a gente falar. E é muita responsabilidade a gente falar. Porque a gente também tem que dar o exemplo, né? Porque a gente sabe que a educação forma, mas o exemplo transforma. Que é através do exemplo que a gente segue para frente, não é? Na família, nós exercemos a convivência num processo constante de doação e amor com os irmãos. Pais, conhecendo nossos limites. Temos a família como ferramenta de progresso na marcha da humanidade, como nos mostra os Espíritos na questão 695. A gente vê que a família é a base de tudo, é o alicerce. É o que faz a gente ser forte. No livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles, a nossa querida benfeitora, que traz tantos ensinamentos para nós, ela nos diz: o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois essa constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Não devemos nunca nos esquecer de que, se chamamos Deus de Pai, todos somos irmãos. Todos somos irmãos. Quando às vezes vocês ouvem a gente aqui na frente receber vocês e falar, estamos recebendo em nome da família Jean, a gente está falando de coração. A gente é uma família. Uma família como todas. Como todas, temos os nossos problemas, os nossos reajustes. Porque não foi à toa que o Dr. Alfredo disse que é o mentor da nossa casa, que Deus nos permitiu que a gente estivesse aqui junto. Nós somos uma família. E recebemos vocês com todo amor do mundo, também como nossa família. Porque se nós chamamos Deus de Pai, nós temos que chamar todos de irmão, não é isso? Como que a gente vai fazer a oração em casa, principalmente do Pai Nosso, que é essa oração universal, chamar Deus de Pai se a gente não considera o próximo como irmão? Há uns meses atrás, nós trouxemos esse estudo para a gente refletir sobre a família também. E nessa ocasião, a gente focou muito
na educação de nós como pais, no valor da evangelização das crianças, no valor de tudo. Na época nós falamos que o seu Zé Maroco sempre falou para a gente que a gente pensa que os evangelizadores estão entretendo as crianças. Mentira! A gente que está falando aqui está entretendo a nós para que as crianças sejam evangelizadas. Então, na época, a gente conversou sobre isso. Agora, hoje, eu queria trazer uma outra proposta para nós. Eu queria que nós pensássemos em nós como filhos. Como que a gente está sendo como filho? Com o nosso pai? Com a nossa mãe? Principalmente nós que temos o privilégio de ver nossos pais envelhecer. Como que a gente está tratando eles? A gente está deixando eles em casa e falando assim, eu vou deixar meu pai e minha mãe aqui porque eu não aguento mais, eu estou sem paciência. Eu vou lá para a Casa Espírita fazer caridade. Aí chegamos aqui, quando a gente vê um irmão que já passou pela mocidade, que está na boa idade, né, como dizem todos, e é a boa idade, porque é ela que já tem o ensinamento, que já tem a vivência. Aí a gente vem para aqui, aquele que a gente deixou em casa, que a gente não tem um pingo de paciência, a gente dá o braço e chama de vovô e deixa o que mais precisa da gente em casa. Há uns tempos atrás, eu não sei se todo mundo viu, circulou como vídeo, mas também como uma propaganda mesmo na televisão. Um pai, o filho já bem debilitado, de cadeira de rodas, o filho levou ele no parque. E chegando nesse parque, o filho sentou, abriu o jornal e o pai ficou olhando fixamente, parado, e perguntou para o filho dele, meu filho, o que é aquilo? O filho dele falou, pai, aquilo ali, e explicou o que era. 5 minutos depois, o pai fez a mesma pergunta. Quando chegou na 5ª vez, o filho já perdeu a paciência. Poxa, pai, eu acabei de te falar o que é. E ficar em silêncio. E o filho, notando o silêncio do pai, ele olhou para o lado e viu que o pai estava com os olhos cheios d'água e perguntou para o pai, o que foi, pai? O senhor está sentindo alguma coisa? Ele falou, não. Eu estou me lembrando de quantas vezes eu te trouxe nesse parque e respondi para você todas as vezes que você me perguntou com a mesma paciência. A gente vê que essa parte só troca. Assim como os nossos pais nos trataram como era criança, nós que temos o privilégio de vê-los envelhecer, só muda. A gente trata eles da mesma forma. A gente empurra eles numa cadeira de roda, da mesma forma que eles nos empurraram no carrinho de bebê. A gente tem que ter a mesma paciência que eles tiveram conosco de nos ensinar a andar, de muitas vezes ensinar até a falar. Porque quantas vezes a gente vê aí filhos levando os pais num fonoaudiólogo, num fisioterapeuta, para ele aprender a andar. Quantas vezes? Então, essa é a proposta da gente pensar nisso. De como que a gente está agindo com nossos pais, com aqueles que estão em nossa volta. É muito triste, às vezes, a gente ter notícia de pessoas que estão em casa de 2 andares e colocam aquela pessoa de idade no 2º andar, porque é mais fácil, mais cômodo, e a gente tem notícia que eles choram porque ouvem a voz dos netos, dos filhos no 1º andar, e eles não se dão o trabalho de ir lá ver a pessoa. Contratam enfermeiros, contratam todo o aparato, mas a pessoa precisa mais de carinho. Quantas vezes um carinho, um abraço vale mais do que qualquer remédio no mundo? Para todos nós, não é só para a pessoa de idade. Para nós mais novos, ou para criança, para quem quer que seja. Às vezes um abraço, um aperto de mão, um ouvir 5 vezes a mesma história, só muda de figura. Quando a gente era pequeno, a gente não adorava quando o pai da gente chegava perto e dava um potinho de bala para a gente?
Hoje eu chego na minha casa para ver meus pais, a primeira coisa que meu pai faz é olhar na minha bolsa se eu levei bala para ele. Só muda. Só muda. Ele me conta a mesma história toda semana. E eu acho graça toda semana. É lógico que nem sempre a gente tem a paciência que a gente quer ter. Mas vamos lembrar disso, vamos contar até 10. Vamos lembrar de tudo que eles fizeram por nós. Mas vamos lembrar na nossa casa. Principalmente na nossa casa. Quando o nosso irmão Vilmar hoje falou sobre o cativar, ele roubou minha fala. Isso não se faz. Que a gente pensar no cativar, quando ele fala, quem cativou? Aí a gente fica rindo, brincando, achando que ele está falando brincando. Não, ele está falando brincando não, gente. Porque a gente pensa em cativar, a gente pensa assim, quando você é rapazinho, você pensa assim, cativar a moça bonita que está do seu lado, não é? Ou vice-versa. Mas vamos lembrar, a gente cativou alguém na nossa casa? Muitas vezes a gente não cativa nem a gente mesmo. Porque a gente faz coisa que depois a gente arrepende. Então vamos pensar nisso. Vamos refletir sobre essas questões. Educar nossas crianças, sim, mas amar nossos pais, muito tão importante quanto. E como o Vilmar estava falando, eu trouxe uma coisa para a gente refletir também. Eu acho que eu me perdi aqui. Não, me achei. Que a gente às vezes canta e não presta atenção na letra. Então eu gostaria de, com calma, ler essa oração para finalizar a nossa fala. Que a gente prestasse muita atenção em cada frase dela, que é a oração da família, que é uma coisa maravilhosa, que a gente canta, mas às vezes canta no automático, não presta atenção no que realmente ela diz. E ela começa assim: que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar-se perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento, a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Eu espero que esse nosso estudo, essa nossa conversa, sirva para a gente refletir melhor do que quer dizer a nossa família, do quanto a gente tem que agradecer por ter uma família, por saber que vai chegar em casa e vai encontrar alguém esperando por nós. Alguém que nos espere, mas vamos fazer que essa espera seja uma espera boa, uma espera ansiosa, e não daquela espera que fala, ah, meu Deus, ele está chegando ou ela está chegando.
Que Jesus possa derramar suas luzes de bênção em todas as famílias que aqui estão representadas. Que a gente se lembre sempre que nós temos um Pai muito misericordioso, que olha por todos nós e por toda a nossa família. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde.